Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. João capítulo 10, abra sua Bíblia. Eu vou continuar dentro do propósito que comecei com os irmãos nesta manhã, agora numa outra vertente, numa outra questão. Vou relembrar um pouco do que foi falado nesta manhã, para que nós possamos, então, adentrar nesta questão do capítulo 10. João capítulo 10, versos 1 a 5, se você puder colocar-se em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. O texto diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Obrigado, nosso Deus, por nos trazer à tua casa para nos abençoar. Obrigado pelo privilégio de ler com liberdade a tua palavra. Há muitos irmãos em Cristo neste mundo que não têm o grande privilégio que temos constantemente. Pai, o nosso desejo é, diante de tal privilégio, usarmos da forma que glorifique o teu nome e venha edificar as nossas vidas. E para isso, Pai, reconhecemos a necessidade que teu Espírito Santo nos faça recordar o que o Senhor Jesus nos disse. Ilumine ao nosso coração o entendimento desta verdade sobre Jesus Cristo e as suas ovelhas. E neste desejo que nós oramos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Hoje pela manhã eu falei aos irmãos sobre a prova do amor, demonstrando como o amor por Jesus, o amor pela igreja e pelos irmãos, é algo que deve ser cultivado em nosso meio, porque é uma prova, em primeiro lugar, que somos salvos. João nos disse, no capítulo 3, nesta manhã, que o amor é a prova que passamos da morte para a vida. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Então, falamos sobre isso, demonstrando a importância de entendermos que as demonstrações de amor por Cristo, pela sua igreja, pelos nossos irmãos em Cristo, não devem ser olvidadas. Elas devem ser cultivadas. E nós devemos constantemente estar analisando a nossa vida, se não estamos esfriando e abandonando o amor ao qual fomos chamados a viver. Eu vou usar o texto hoje de João capítulo 10, e eu vou adentrando aqui o curral das ovelhas. Esse é o meu objetivo. Eu quero olhar para as ovelhas hoje. E olhando para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, essas ovelhas que ouvem e conhecem a sua voz, estas ovelhas que entram pela porta que ele abriu, entendermos não somente o que o Senhor quer nesta vida comum como ovelhas de Cristo, mas também entender as pessoas que estão ao nosso lado. Irmãos, eu quero usar isso como proposição e quero também ressaltar isso durante a mensagem. É importantíssimo, como servos do Senhor Jesus Cristo, que nós jamais caiamos na armadilha do egoísmo, do egocentrismo, ao ponto de, pertencendo à igreja de Cristo, sermos incapazes de olhar as pessoas que estão ao nosso redor. Sermos incapazes de observar as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado para servi-lo. Nós somos ovelhas do bom Salvador.
Ou seja, Cristo chamou a cada um de nós e pela nossa vida pagou o preço na cruz do Calvário. Nenhum de nós foi contemplado com um preço maior pela sua alma. Por todos nós foi pago o mesmo preço. Portanto, não há aqui nenhum que tenha maior valor do que o outro. O valor está no pastor das ovelhas, Jesus Cristo. Olhando para isso, eu quero começar falando sobre o porquê a Bíblia usa essa linguagem de ovelhas ao se referir a nós, e completar dizendo sobre os tipos de ovelhas que você encontra ao seu redor. Nem todos são iguais, nem todos têm as mesmas necessidades. Todos precisam de cuidado, e é importante que tenhamos entendimento para viver com os nossos irmãos em Cristo uma vida de edificação e de amor, como a palavra de Deus nos chama. Nós viveremos essa vida se compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar a respeito das suas ovelhas. Primeiramente, a palavra ovelha, ela é usada de forma metafórica na Bíblia. Por exemplo, em Mateus 10:6, o Senhor diz: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele olha para os israelitas e os chama também de ovelhas. Assim como nesse capítulo 10 de João, ele chama a nós de ovelhas. Então, ele tem usado esta linguagem para se referir àqueles que o têm seguido. No capítulo 10 de Mateus, no verso 16, ele diz que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ou seja, ovelhas seguidoras de Cristo, mas que viverão neste mundo em meio também a muitos perigos. Ou seja, ele não escondeu das suas ovelhas os perigos que elas teriam diante delas neste mundo. Em Romanos capítulo 8, verso 36, é dito sobre nós que somos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo diz isso. Ou seja, aqui ele está dizendo que os verdadeiros seguidores de Cristo são como ele, seguem como ele. Em Mateus capítulo 9, talvez um dos textos mais tocantes a respeito da visão de Jesus sobre as suas ovelhas, está escrito: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Notem como Jesus enxerga as pessoas, como Jesus se refere às pessoas. Ele diz: são como ovelhas. Eu vou citar algumas questões que demonstram por que ele nos comparou com ovelhas. Por que, afinal, é esta comparação, esta metáfora para falar de nós crentes? A primeira questão que eu enxergo nisso é que então o Senhor está representando o padrão que Ele deseja para nós. Eu não sei se você já teve a oportunidade de criar ovelhas. Por exemplo, quando você cria animais maiores, bois, vacas, não é? Algumas qualidades desses animais, algumas raças deles são brutas. Por exemplo, aqui que criamos em Goiás, que é criado na maior parte do estado, não é, que vem dos zebuínos. Eles são animais mais brutos, não são tão dóceis. Há outras raças bovinas que são mais dóceis. Mas você já lidou com ovelhas? Elas são dóceis, mansas e vivem em grupo. Se você puder observar um rebanho de ovelhas, você verá isso. Dóceis. Animais dóceis ao contato, animais dóceis à interação, animais mansos. E principalmente animais que precisam viver em grupo. Além disso, do padrão que Deus deseja de nós da mesma forma, também representam a condição do povo de Deus. Esses animais eram animais puros pela lei mosaica. A Bíblia não usaria para nós o exemplo de um animal impuro. Nós somos purificados e santificados. Por isso que nos compara a ovelha, um animal puro dentro da lei mosaica. Além disso, elas representam algumas características que devem ser vistas também em nós. Por exemplo, no seu andar e na sua alimentação. A palavra ovelha em si significa ir adiante, adiantar-se, referindo-se ao modo que a ovelha caminha. E a sua alimentação, porque ela rumina os alimentos, demonstra que ela aproveita todo o alimento que tem. Então é usada essa expressão a nós para que sejamos conhecidos pelo nosso caminhar
e pela nossa boa alimentação espiritual. Notem então que sejamos dóceis, que andemos em grupos. Crentes não são criados por Deus para andarem isolados, para sermos conhecidos pelo nosso caminhar e sermos conhecidos pela nossa alimentação. É por isso que a palavra de Deus tem nos comparado às ovelhas. Ela não nos comparou a animais indóceis, mas comparou-nos a animais que vivem em rebanho. Por isso nós somos chamados a viver como igreja, alimentar-se como igreja. Não somos chamados, irmãos, e por isso a comparação com ovelhas, a vivermos isolados, a vivermos sem contato. Se você prender uma ovelha num curral sozinha, isso será uma grande lástima para ela. Ela precisa do contato e da segurança das outras ovelhas. Da mesma forma nós precisamos da segurança, do contato, da comunhão com as outras ovelhas de Cristo. Somos o rebanho do Senhor e não realmente uma ovelha perdida e desgarrada. É assim que o Senhor tem nos chamado a viver no meio dele. Agora, quando você olha para o rebanho do Senhor, você consegue discernir necessidades e condições diferentes. Porque começamos isso nesta manhã falando sobre o amor, queremos de certa forma alongar este assunto falando das ovelhas de Cristo agora. E o que eu quero colocar no coração dos irmãos biblicamente é o cuidado mútuo que a palavra de Deus nos chama a ter uns com os outros. Como ovelhas de Cristo que têm o seu cuidado e a comunhão mútua. E a questão que eu quero trazer à mente dos irmãos é a capacidade de observarmos a condição de cada ovelha. Porque a condição de cada uma nos ensina que cada uma tem uma necessidade diferente também. Mas antes de falar das ovelhas, eu preciso falar daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 7, verso 15, para que nós tenhamos cuidado. Jesus disse assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Notem que uma das primeiras questões que Cristo nos chama a atenção é que nem todos em meio ao rebanho podem ser ovelhas. Ele diz que há lobos vestidos como ovelhas, ou seja, que exteriormente se parecem ovelhas, mas interiormente não possuem a natureza de uma ovelha. O Senhor Jesus nos chamou a atenção para isso. Em Atos capítulo 20, verso 29, Paulo diz o mesmo: porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Paulo sabia disso. Ou seja, os lobos estariam em meio ao povo de Deus, ao rebanho de Deus. Depois, em 2 Pedro 2, é Pedro que nos lembra: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Sabe que isso nos chama a atenção e ao que nós somos instruídos biblicamente? Jesus disse: acautelai-vos. Sim, é da natureza da ovelha ter cautela. Se isso não fosse necessário, o Senhor não teria chamado a nossa atenção para isso. Irmãos, sempre existiram falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, com pele de ovelha e meio ao rebanho. Isso não é novo. Isso também jamais acabará enquanto a igreja estiver aqui. O povo de Israel proveu disso durante toda a sua história. Basta ler o livro de Jeremias. O mal que falsos profetas, se revestindo de profetas do Senhor, fizeram ao povo de Israel. Leia a 2ª carta aos Coríntios. O mal que tais apóstolos, como Paulo disse, fizeram em meio ao povo do Senhor. E leiam aquilo que eles têm dito a nós: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Sim, é chamado o rebanho de Cristo a ter cautela. Nós não somos chamados a recebermos qualquer pregador, qualquer pastor ou qualquer pessoa que se intitula vindo de Deus. Pelo contrário, o que João nos diz é: provai os espíritos. Nós não estamos errados ao fazermos isso.
O povo de Deus precisa ter cautela. Aquilo que Paulo disse aos Efésios em Atos 20, ele repete no verso 28 a instrução: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Cautela, olhai. E no verso 31 diz: portanto, vigiai. Sim, essa é a primeira instrução. As ovelhas precisam de cuidado para que aquilo que lemos no capítulo 10 de João não aconteça. Que não o pastor, mas o mercenário adentre entre as ovelhas e prejudique as ovelhas. Então, cautela, cuidado, discernimento é o que a palavra de Deus, antes de tudo, nos chama. Ao falarmos desse assunto, precisamos obrigatoriamente citar isso, porque é a mesma verdade que Jesus está citando em João capítulo 10. Agora, olhando dentro do curral, para dentro do rebanho, o que você vê? Você consegue discernir as necessidades diferentes de seus irmãos na fé? Você consegue discernir aquilo que eles precisam? E como você pode ampará-los e fortalecê-los através das suas qualidades? Eu quero dizer que entre o rebanho do Senhor existem aqueles que podemos chamar de pequenos cordeiros. Sim, as ovelhinhas de Cristo. Eu sei que muitas igrejas usam esse nome para uma classe de crianças, mas aqui eu quero usar pequenos cordeiros, pequenas ovelhas de Cristo, se referindo àqueles que tenham recém-iniciado o seu caminhar na fé. Há entre o rebanho do Senhor aqueles que têm conhecido Cristo há pouco tempo, que precisam de ajuda e de amparo. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer sobre eles é também aquilo que acontece na natureza das ovelhas animais, não é? A quem os lobos preferem perseguir? Vocês já perceberam? Na vida natural, os lobos preferem, em grande parte, os pequenos cordeiros. Eles ainda não sabem cuidar de si mesmos, eles ainda não sabem estar atentos aos perigos. Então os lobos preferem o quê? Atacar os pequenos cordeiros devido à sua pouca experiência. Notem que Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que ele estava falando àqueles irmãos como a meninos em Cristo. Sim, meninos. Aqueles que ainda têm pouca experiência na vida cristã. E aos Hebreus é escrito que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Um pequeno cordeiro ainda, ou seja, se alimenta de leite, dos princípios básicos da vida cristã, ainda não foi testado dentro da palavra da justiça, ou seja, a como agir e falar corretamente. Além disso, os pequenos cordeiros têm a sua fé ainda instável. Olha o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 4. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas. Notem que após isso ainda é dito que eles podem ser enganados pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, sobre os pequenos cordeiros, todo o rebanho de Cristo precisa de pequenos cordeiros. Os novos convertidos, aqueles que têm andado há pouco tempo ao lado de Cristo, são a alegria da igreja. Ter irmãos que estão entregando a sua vida a Cristo e há pouco tempo iniciaram sua caminhada junto da igreja é uma bênção para a igreja. Novos convertidos sempre são uma força, uma alegria, um encorajamento para a igreja. Mas, irmãos, notem algo. Novos convertidos, assim como pequenos cordeiros, precisam de cuidado. Sim, cuidado. Nós precisamos cuidar daqueles que têm iniciado a sua caminhada com Cristo. Precisamos zelar por eles, instruí-los, ter paciência. Sim, pequenos cordeiros precisam que se lide com eles com paciência. Eles ainda não conseguem correr firmemente. Eles caminham ainda de forma meia trôpega, não é? Meia desajeitada. Ainda não sabem como se comportar ou como agir diante das circunstâncias. Mas lembre-se, são pequenos cordeiros.
tenha cuidado com eles. Pequenos cordeiros não podem ser tratados com aspereza. Pequenos cordeiros não podem ser tratados, vamos dizer, de forma rude. Pequenos cordeiros precisam de atenção, de amor e de cuidado. É isso que Jesus nos chama, a ter cuidado dos pequenos cordeiros em nosso meio. A igreja precisa ter atenção com aqueles que são novos na fé, paciência com eles, instrução, amor, zelo, para que eles deixem a condição de pequenos cordeiros e se tornem ovelhas fortes e frutíferas para o Senhor. Para que isso aconteça, é preciso cuidado. O que eu pergunto é, você tem tido atenção com esses pequenos cordeiros? Você tem, por exemplo, dispensado as suas orações por esses pequenos cordeiros? Você tem intercedido por eles? Você tem os encorajado, os fortalecido, para que se tornem ovelhas fortes no rebanho do Senhor? Pois essa é uma responsabilidade nossa, não somente do pastor, mas de todo o rebanho. Cuidar dos pequenos cordeiros e fortalecê-los. Agora, eu quero usar um texto de Ezequiel para mostrar o seguinte, Ezequiel capítulo 34, verso 16. Ezequiel vai usar uma parábola sobre as ovelhas, e ele vai dizer o seguinte: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Irmãos, em meio aos pequenos cordeiros, você também encontra ovelhas fracas. Sim, você sabe discernir isto? Consegue discernir as ovelhas ao seu redor que estão fracas na sua vida cristã? Pois é isso que a palavra de Deus nos chama a atenção agora. Entre nós também há ovelhas fracas por todos os motivos que você pode pensar. Por exemplo, Ezequiel fala das ovelhas perdidas. A perdida buscarei. Sabe quem são essas ovelhas fracas e perdidas? São ovelhas feridas por seus pastores ou por outras ovelhas. Elas não se perderam. Elas foram perdidas. Em Gálatas 5,15, diz uma das razões por que temos ovelhas fracas e feridas. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Morder e devorar aqui é um processo, consumir é o resultado. Sim, irmãos, podemos ter ovelhas perdidas pelo nosso próprio comportamento com elas. E devemos ter cuidado com isso. Ezequiel também falará das ovelhas desgarradas. Ele diz, e a desgarrada tornarei a trazer. Essas desgarradas são as ovelhas rebeldes que se separam do rebanho, ovelhas que estão vagueando distantes, apartando-se do rebanho. Jeremias diz assim no capítulo 14, verso 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés. Um exemplo de ovelha desgarrada é o filho pródigo, que tantas vezes lembramos. Uma ovelha desgarrada. Qual é o comportamento que temos com esse tipo de ovelha? Você consegue lembrar de 10, 15, 25 anos da nossa igreja, de ovelhas de Cristo que passaram por aqui e hoje estão desgarradas? De pessoas que se assentaram nestes bancos, mas hoje estão longe do caminho do Senhor. Deus nos chama também a cuidar delas. Ezequiel diz, e a desgarrada tornarei a trazer. Nós não podemos desprezá-las. Não importa o motivo pelo qual a ovelha esteja desgarrada, o compromisso da igreja é trazê-la de volta. Demonstrar amor por ela. Não importa se elas nos ofenderam ao se desgarrarem, se falaram mal de nós ou se foram ingratas. Não importa. O Senhor chama a igreja a trazer de volta as ovelhas desgarradas. É esse o mandamento. A não desprezá-las, mas a trabalhar para que retornem, assim como o filho pródigo retornou. Ezequiel ainda diz sobre as ovelhas quebradas, e aqui ele está falando do coração.
do interior do homem. Em Mateus capítulo 21, nós temos como essas ovelhas quebradas podem se tornar assim. E diz: quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Grande parte das ovelhas quebradas que encontramos é consequência da disciplina de Deus sobre elas. Sim, você também encontrará ovelhas quebradas. Ovelhas que se desviaram do Senhor, ovelhas que foram para longe do Senhor. E a expressão de Mateus capítulo 21 é que quem cair sobre esta pedra é Cristo. Ou seja, como disciplina, uma ovelha pode cair sobre a pedra. Ainda poderá ser curada, com alguns sintomas sim, mas poderá ser curada. Mas aquele sobre quem a pedra cair reduzirá a pó. É a disciplina de Deus. Quantas ovelhas quebradas nós não encontramos? Quantas ovelhas quebradas talvez você não conheça? O que o Senhor nos chama a fazer com elas? João capítulo 10, verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. O maior encorajamento que podemos dar a uma ovelha quebrada é dizer: o melhor remédio para você é ouvir a voz do nosso pastor. É ouvir a voz de Cristo. Você não precisa ir lá, ovelha quebrada, para lembrar-lhe dos erros dela. Ela conhece os seus erros. Você não precisa ir lá lembrar-lhe do sofrimento dela. Ela sabe que está sofrendo. Mas você deve ir a ela lembrar que o Salvador está pronto e chamando. E dizer: você está ouvindo a voz dele? Ele está chamando novamente você ao meio do rebanho. A quebrada ligarei, diz Ezequiel. Além disso, Ezequiel diz que há ovelhas feridas. No capítulo 34, verso 16. Sim, irmãos, nós temos ovelhas feridas. E nem sempre pelos motivos que nós podemos imaginar ou pensar. Você já pensou em Jó como uma ovelha ferida? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Sim, ele era uma ovelha ferida. Uma ovelha em um tempo de grande luta, de grandes dores. Jó precisava também disso, de ser fortalecido. Não somente as lutas ferem as ovelhas, mas a ansiedade também. Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Você já percebeu quantas ovelhas estão feridas pela ansiedade? Muitas feridas pela depressão, pelas dores, pela perda de familiares queridos, por problemas na família, por problemas no trabalho, pelo desemprego, pela luta diária da vida. Há ovelhas feridas em todos os lugares. Nós devemos nos perguntar: o que o Senhor faz com uma ovelha ferida? Qual é o cuidado de Deus com uma ovelha ferida? O Senhor tem zelo por elas. Irmãos, a igreja tem que ter, biblicamente é dito isto, compaixão, amor, cuidado pelas ovelhas que estão feridas. As ovelhas feridas não podem ser desprezadas, mas elas precisam ser tratadas, cuidadas. Eu, quando estava orando hoje pelos enfermos, disse aos irmãos que hoje nós temos uma lista de oração com tantos nomes, mas algum tempo atrás nós tínhamos outros nomes. Quem sabe daqui a algumas semanas ou meses teremos outros nomes diferentes. A vida é assim. As feridas, as lutas vêm e vão, atingem atingem outros, nos atingirão um dia também. Quando você tem atenção pelas ovelhas feridas, você se lembra que um dia você pode ser uma delas também. Não se esqueça disso. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Sim, daqui uns dias quem pode estar necessitando de cuidado e zelo é você. Então tenha cuidado e zelo daqueles que estão feridos hoje.
Tenha amor e atenção por aquelas ovelhas que estão feridas hoje, não as despreze. Nenhuma ovelha do rebanho de Cristo pode ser desprezada. Temos que ter amor e cuidado por elas, todas elas. A igreja, sim, é um lugar de pecadores, verdade, mas também é um hospital de feridos, onde são restaurados e fortalecidos. E graças a Deus pela igreja e por todos aqueles que têm sido instrumentos nas mãos de Deus para isso. Ainda, o Salmo 38:6 diz, sobre o exemplo de Davi: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Sim, irmãos, há ovelhas feridas pela disciplina de Deus. É verdade. Eu ouvi de uma certa, não vou dizer igreja, mas seita, que mantém um chamado banco da vergonha. E que aqueles irmãos que estão em disciplina durante o culto precisam se assentar naquele banco específico para mostrar a vergonha deles diante do pecado. Você já pensou em algo assim? Isso é esdrúxulo, não é bíblico. Aqueles irmãos que sabemos que Deus tem pesado a sua mão sobre as suas vidas, eles não devem ter o nosso desprezo, mas a nossa oração. Eu sei e preguei aos irmãos alguns dias atrás sobre o pecado para a morte. Há momentos que a Bíblia diz, olha, não ore mais. A dureza de coração já é extrema. Mas até que se chegue a este ponto, a Bíblia diz, ora, ore, interceda, procure, ajude, estabeleça realmente o contato para que essas ovelhas que estão feridas pela disciplina sejam restabelecidas. É isso que Hebreus 10 vai nos ensinar. A igreja é um local onde essas ovelhas são recebidas, curadas e fortalecidas. O que eu digo aos irmãos citando esses tipos de ovelhas é: nós precisamos ter atenção com aqueles que estão ao nosso lado. Precisamos ter atenção com aqueles que se assentam nos bancos conosco. Observe a necessidade de seus irmãos. Ore por eles. Demonstre interesse, amor, cuidado. Você perceberá como você pode ser útil no cuidado com outros irmãos. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros no Novo Testamento. Ovelhas cuidam umas das outras. E é isso que nós devemos fazer. Hoje de manhã eu preguei sobre o problema do egoísmo, do egocentrismo, de olharmos apenas para o nosso próprio umbigo, apenas para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias dificuldades, como se ninguém ao nosso redor tivesse qualquer outra necessidade. Não, não faça isso. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. É isso que o egoísmo faz. Mas aquele que a perder por amor de mim, achá-la. Cuidar dos irmãos que estão ao seu lado é usar a sua vida da melhor forma possível. Agora, qual é o nosso alvo? O que realmente pretendemos como ovelhas de Cristo? Nós pretendemos ser aquilo que podemos chamar de ovelhas maduras, ovelhas que se reproduzem, ovelhas que sabem cuidar de si mesma, ovelhas que sabem cuidar de outras ovelhas. Notem aquilo que 1 Pedro capítulo 3, verso 15 diz: antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, estai preparados, sempre preparados, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando tratamos de ovelhas maduras, nós estamos tratando desse tipo de crentes. Crentes que sabem dar resposta à razão da fé e esperança que Cristo lhes deu. Sabem defender a sua fé, sabem proclamar a sua fé, estão seguros naquilo que aprenderam, estão seguros naquilo que creem, estão seguros no seu Salvador e não têm temor disso. Irmãos, esse deve ser o nosso alvo. O alvo é que todos nós sejamos esse tipo de ovelha, esse tipo de crentes, que sabem dar resposta e razão à esperança que há neles. É isso que queremos. Sabemos que os estágios para atingir isso são diversos, mas o que pedimos aos irmãos é: jamais abandone esse objetivo. Sim, no próximo ano,
Nós queremos, mais do que fizemos este ano, salientar a importância da escola bíblica dominical na vida dos crentes. Graças a Deus pelos alunos que Deus tem dado à escola bíblica dominical desta igreja, mas demonstrar como a escola bíblica dominical nos ajuda a darmos razão da esperança que há em nós. Esse é o instrumento que Deus usa. Ou seja, a valorização do ensino bíblico, da instrução bíblica. Para o quê? Para aquilo que Hebreus 5,14 diz seja uma verdade. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Notem algumas coisas que é dito aqui. Em razão do costume, estes perfeitos, ou seja, completos, fortes, ovelhas maduras, elas estão constantemente praticando aquilo que conhecem. Em razão do costume, da prática, têm os sentidos exercitados. É interessante isso. Os médicos dizem, a ciência nos mostra, que depois de certa idade nós começamos a perder massa muscular. Eu tenho uma foto que eu me orgulho dela. Que uma vez eu tirei essa foto porque eu sabia que logo eu não poderia mais fazer aquilo. No batalhão que eu servi do exército, tinha um abacateiro bem alto, era como a altura desta parede. E eram colocadas 2 cordas, também dessa altura. E aquilo que os soldados faziam era o seguinte, você tinha 2 exercícios. O primeiro deles, você segurava uma mão em cada corda e ficava reto, sem ajuda dos pés, apenas segurando com as mãos, você ia até lá em cima. Olha, o dia que eu cheguei lá em cima sozinho, eu pedi para tirar uma foto. Eu tenho só a foto, um dia eu posso trazer para vocês verem. Mas nunca mais. Não tem chance de repetir isso. Quando você subia só por uma corda, você ia trocando as mãos. Eu lembro o orgulho que eu fiquei, a alegria que eu fiquei, quando eu toquei a minha cabeça lá em cima. Eu disse, eu fui até aqui. Eu só fui capaz de fazer isso porque eu estava exercitando aquilo. Eu sei que hoje não tenho mais capacidade de fazer isso. Mas olha, as coisas espirituais são assim também. Você se torna forte quando exercita. Irmãos, não abandonem os ministérios da igreja. Eu sei que nem todos nós conseguimos chegar lá em cima. Mas todos nós conseguimos pelo menos um pouco da jornada. Os ministérios da igreja são um exercício para os seus músculos espirituais. Não os abandone. Leve a sério os ministérios da igreja, porque eles vão exercitar a sua vida espiritual, para que o objetivo de discernir tanto o bem quanto o mal demonstre a sua maturidade e força. O encorajamento se envolva com o trabalho da sua igreja, se envolva com os ministérios da sua igreja, há muito a fazer. Qual é o nosso alvo com isto? Efésios capítulo 4, versos 12 e 13 dizem assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o nosso alvo. Sermos semelhantes a quem? Ao Senhor Jesus. Ovelhas de Cristo querem ser como seu pastor. Ovelhas de Cristo querem imitar o seu pastor. A medida completa da estatura de Cristo. Ao conhecimento dele, a sermos homens crentes maduros do nosso Senhor. Esse é o nosso alvo. Você está caminhando para este alvo. Você está se esforçando por este alvo. Você realmente está investindo neste alvo. Este é o alvo. Investir no seu ministério, investir na sua vida, para que você seja uma ovelha madura, pronta a dar razão da sua fé e a servir ao Senhor Jesus. Pronta a multiplicar-se e a honrar o nome de Deus. Tem esse alvo, para a glória do Senhor. Eu quero completar, lendo primeiro 2 textos, 2 versículos de Ezequiel 34, que diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer,
e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Quando você lê esses textos e depois lê aquilo que Jesus nos disse em João capítulo 10, sobre o cuidado dele com as ovelhas, isso nos traz um sentimento de segurança. Sim, você tem o melhor pastor do mundo, Jesus Cristo. Você tem um pastor que traz consolo e fortalecimento a todo momento. Eu tenho aprendido desde a minha infância a amar o Salmo 23, e durante o ministério eu vi tantos irmãos passarem pelo vale da sombra da morte sem temerem, porque conheciam aquele que estava com eles. Conheciam aquele que com a sua vara e o seu cajado lhes traziam segurança. Então eu quero completar essa mensagem dizendo: o maior privilégio da vida de um homem é ser uma ovelha de Jesus Cristo. Não há maior bênção do que esta. Seguir a Jesus e ser uma ovelha dele é o maior privilégio que podemos receber nessa vida. Não ouvide disto. E ainda, Lucas capítulo 15, verso 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Se Cristo tem sido zeloso conosco, a nossa atitude deve ser aquela representada nesse texto. O zelo com as ovelhas que estão ao nosso lado. Realmente o valor, compreender o valor das ovelhas que Deus tem colocado neste rebanho. Não desprezá-las, mas fortalecê-las e amá-las. Todas elas têm o seu valor. Todas elas, em algum momento, poderão também se desviar. Mas sabe qual a certeza que ela deve ter? Eu vou usar um exemplo triste, mas que ao mesmo tempo nos encoraja. 2 meninos foram amigos durante muito tempo, muito tempo. Viveram no mesmo lugar, compartilharam da infância juntos, até que, por razão do trabalho do pai de um deles então se mudou para um outro bairro. Alguns meses depois, um deles soube que o outro estava enfermo, severamente enfermo. E, infelizmente, aquela enfermidade não pôde ser curada e ele veio a falecer. Mas antes do falecimento dele, aquele amigo que havia ficado no bairro original onde eles moravam, fez todo o esforço para ter o dinheirinho do ônibus para conseguir alguém que o levasse, porque ele queria visitar aquele amigo no hospital. Quando ele chega lá, o outro já está numa situação muito difícil. A mãe deste que foi até o hospital disse: olha, o que você vai fazer lá? Perdeu o seu tempo. Já não tem mais o que possa fazer, já não há mais o que possa ser realizado. Não sei por que você quer gastar esse dinheiro, gastar o seu tempo, perder tudo isso para ir lá. Mas quando ele chega no hospital, do lado da cama do amigo, o amigo simplesmente diz: eu tinha certeza que você viria. Irmãos, o que isso nos chama a atenção e nos ensina? Não importa o que as ovelhas façam, ela precisa ter a certeza que o rebanho vai atrás dela. Ou seja, não importa onde ela vá, ela precisa ter a certeza que o rebanho de Cristo vai buscá-la. Ela pode se dispersar, ela pode sair e fugir, mas ela sabe que o rebanho de Cristo vai buscá-la. Não importa onde esteja. Amemos os nossos irmãos, demonstremos o zelo pelo rebanho de Cristo, tendo esse cuidado mútuo. Esta é a mensagem desta noite. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos.